Foi, tá ao vivo, aqui pelo menos. Meu irmão falando, esperar um pouquinho. Faz parte. É ao vivo, né? Infelizmente não dá pra editar. Verdade. Ó, tá publicado nas 3 páginas. Ah, agora foi, caiu ao vivo no Facebook, já tá ao vivo aqui. Olá, pessoal, já tem um pessoal entrando. Esse é mais um Me Representa. Deixa eu arrumar a lâmpada aqui, arrumar a luz. Que acontece toda quarta-feira. Algumas quartas acabam não acontecendo por algum imprevisto, mas ele acontece toda quarta-feira, no geral. E ele é um programa que a gente faz, que a gente traz as pré-candidaturas jovens do Estado, do PT, para a gente debater aqui a política da juventude, a forma de ocupar os espaços, debater a juventude do PT em si e a política das cidades do Estado de São Paulo, né? Hoje a gente está com a professora Luana Bezerra, e ela é pré-candidata a vereadora de Osasco. E eu quero que vocês vão compartilhando a live já, enviando para os amigos, fazendo perguntas. E já vamos começar já. Luana, eu gostaria que você se apresentasse, que você falasse quando você se filiou no PT. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou Luana Bezerra, como o Pedrinho aqui nos apresentou. Eu sou militante do Partido dos Trabalhadores. Eu não lembro exatamente o ano, mas deve fazer aí uns 17, tenho 33 anos, faz uns 17, mais ou menos, de filiada eu tenho. Mais ou menos isso. Nossa, já tem 17 anos de filiada que você falou? Mais ou menos. Nossa, eu tenho 3 anos de filiada, eu acho que é muito, porque eu sou, tipo assim, um idoso no PT. Pedrinho, fala assim! Que geralmente, quando a gente, pelo menos quando a galera entra no PT, pelo menos eu vejo isso muito no PT, o pessoal entra muito jovem. Né? Entra, tipo, 16 anos, tipo, tirou o título, se filia. Eu dei uma bugada ainda para entrar no PT, porque eu não consegui, na época não tinha filiação online, por exemplo. Né? Eu não consegui me filiar e tal. Estive aqui no diretório, fazer ficha, aquele negócio todo, tipo, vintage de assinar, alguém abona e tudo. Adoro. Ainda foi assim. Luana, eu gostaria que você falasse, tipo, o que fez você tomar sua decisão de ser pré-candidata a vereadora? Bom, é uma pergunta meio um tanto difícil, né, de responder, porque são tantas as coisas, mas para a gente que milita, inclusive eu que militei na juventude do PT, né, a gente tem muitos sonhos enquanto juventude, né, eu acho que é uma fase muito, e eu ficava muito assim na época da juventude. Ai, meu Deus, mas eu sou juventude, nós éramos uma categoria, né? Fala assim, mas eu sou mulher, e para onde eu vou militar? Eu vou para a cultura, eu vou para o movimento de mulheres, para onde eu vou, né? Em que setorial a gente milita, tal. Mas o que me incentiva e o que me encoraja para enfrentar essa batalha, que é a pré-candidatura e a posteriori, né? Fazer a luta aí, disputar uma cadeira na Câmara de Vereadores em Osasco, é a vontade de mudar a sociedade, de mudar o mundo, de contribuir para a mudança que eu quero ver no mundo, né? E muitas vezes a gente fica terceirizando essa relação, a gente fica muito falando para as pessoas: seja você, faz você, eu voto em você, mas a gente nunca toma para si, né? Ou quase nunca. Então, o que me motiva é a vontade de mudar a sociedade enquanto mulher jovem nordestina, me motiva a fazer parte do Partido dos Trabalhadores, que tem, né, como nosso grande timoneiro aí o presidente Lula. O Lula me motiva muito, as lutas do partido me motivam. Eu acho que a gente transforma a sociedade. Eu acredito no PT como uma ferramenta de luta e de transformação da sociedade. Então, isso me motiva, né?
É uma das coisas que me motivam a ser candidata nesse contexto tão difícil de pandemia, nesse contexto, enfim, que a gente não, né, tem que fazer uma campanha diferente, e no momento que a gente tem que enfrentar uma pandemia e um pandemônio, né? Mas é isso, é a vontade de mudar, enfim, de fazer parte da transformação de uma forma mais intensiva, né? Enfim, falar de políticas de juventude, de educação, ser de fato uma ferramenta de transformação, e a transformação que eu quero ver no mundo, né? É isso que me motiva, a vontade de mudar. Eu acho que a principal diferença do PT para todos os outros partidos do Brasil, assim, né, tirando algum outro pequenininho de esquerda, mas no geral, falando amplamente, é o tamanho, a base e a garra da militância, né? Que torna o PT ser o que é, todas as eleições que o PT ganhou, foi a garra da militância. E eu acho que quem não conhece muito o PT, ele vê, tipo, a gente que é filiada, a gente que é petista, ele, às vezes as pessoas, elas acabam, no começo, vendo a gente muito como um cabo eleitoral, né? Só que depois, quando eles começam a ver por extenso, eles começam a ver que é tipo um movimento de base mesmo, né? Porque o PT, ele é o maior instrumento de luta da classe trabalhadora do Brasil, da América Latina, né? Ele é o maior partido de esquerda da América Latina, se não do mundo, por causa que se a gente for tirar, por exemplo, o Partido Comunista Chinês, mas é porque lá tem partido, né? No Brasil a gente tem vários. O PT ele não para de crescer, cada vez ele cresce mais, cada vez a gente mais avança. E é disputa, são essas pré-candidaturas de base, da juventude, que eu sempre falo que não é interessante só a gente. É muito interessante a gente fazer o debate político, é muito importante, mas é muito importante também a gente disputar os espaços, não só do partido, mas os espaços de poder do Estado, né? Para a gente tomar. Pô, o PT ele é gigante, a gente tem uma gama muito grande de votos, uma gama muito grande de base, de benfeitorias, de história. E eu acho que a gente precisa de renovar. Eu não gosto de falar assim, renovação na política, porque eu acho que banalizaram muito. Tabata Amaral lisaram o termo, assim, né? Não, é renovação. A gente aqui em Osasco tem um pouco de medo desse termo, porque o prefeito da cidade, apesar de jovem, se elege com um discurso de renovação e faz completamente ao contrário, né? E aí as pessoas falam, putz, mas é tão jovem, a gente podia ter, não basta ser só jovem, né? Qual a política que você quer fazer, o que você quer transformar e para quem que você quer mudar o mundo, né? Para quem mais precisa ou é para os seus, para o seu umbigo, né? Uma vez um Uber falou assim para mim, a gente conversando sobre a situação da cidade, e ele disse, eu falei, é um prefeito jovem, tal, deveria, né, ter mais gana de mudança, e de fato mudar a vida das pessoas na sociedade. E aí outra pessoa falou, eu acredito na juventude e tal, e aí ele vira e fala assim, os canalhas também envelhecem. Ou seja, os canalhas de hoje já foram jovens. E aí aquilo me impactou de um jeito, porque imagina, eu fiquei pensando assim, né? E é verdade, não basta ser só jovem, né? Mas qual é a luta que você quer fazer? Então, ser jovem e, por exemplo, praticar a política do Paulo Guedes não interessa para a gente. Juventude negra, pobre, periférica, LGBTQI+, para a população, de fato, que vive a realidade do país e da cidade, né? Então, qual é a política que eu quero ajudar a construir para transformar a vida das pessoas? Né? Então, ser apenas jovem é um critério essencial, assim, de sonhar, de garra, tal, é muito importante, mas não é só isso, né? É ser jovem e o que você defende no mundo. Então, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras é uma ferramenta de transformação e isso me motiva muito. Eu acredito no Partido dos Trabalhadores como essa ferramenta fundamental e é isso que me leva
a estar pré-candidata e disputar uma cadeira, além de acreditar que a gente precisa não só internamente disputar os espaços no partido, os espaços de poder, mas a gente também precisa disputar esses espaços na sociedade. E a Câmara, disputar uma vaga na Câmara, né, é uma dessas coisas. É a juventude disputando espaço, é a juventude sendo ouvida de alguma maneira, né? Não, com certeza. Isso é muito impactante, realmente, dos canalhas também envelhecem. Minha avó, ela fala muito isso, né? Ela falou em algumas ocasiões, coisas do tipo. E a gente vê que, tipo, a direita, ela tá pegando a juventude deles, que às vezes não é nem a juventude, né? Às vezes é, tipo, o filho deles mesmos, coisas do tipo. E eles estão jogando para pegar com esse discurso de renovação. Por exemplo, o Kim Kataguiri, o Mamãe Falei, eles são jovens. Mas eles têm uma política antiquada, uma política antiga, um debate ultrapassado. Eles não querem realmente mudanças na estrutura do Estado, eles não querem realmente fazer um debate sobre a política. Eles se elegeram por causa de meme, por causa de piadinha e coisas do tipo. E é muito importante a gente fazer esse debate sobre a renovação da política, que eu acho que a renovação ela vai muito além da idade. Como você falou, um fator muito importante a idade, né? Um fator muito importante. Mas a renovação da política, eu acho que ela se dá mais no diálogo e na questão política, no que você defende. O que você defende? Se defende latifúndio? Então você não é a renovação da política. Exato. Porque você vai ser eleito para quê? Para defender o que já está no poder. Você vai ser eleito para passar um paninho, você não vai ser eleito para brigar, para colocar novas estruturas, para tentar realmente mudar o Estado. Essa é uma coisa assim que a gente tem que debater muito, e é muito importante a gente entrar nisso. Falando aí, já que você já falou do prefeito da sua cidade, que é jovem, eu queria que você falasse um pouco sobre a atual conjuntura política da sua cidade e se você se sente representada, por exemplo, pela Câmara dos Vereadores, pelo Legislativo, pelo Executivo, e nesses tempos de pandemia, como está a cidade? Bom, eu sou professora de educação infantil na primeira infância e eu vou começar dizendo que a cidade está um caos, apesar de não parecer estar um caos, porque, como visto no Brasil inteiro, os prefeitos eles têm muita mídia ultimamente, né, por conta dessa relação de combate à Covid-19, eles estão todos os dias na mídia, gastando bastante dinheiro com publicidade, muitas vezes esquecendo os problemas reais da cidade e, de fato, o combate à Covid, né? Então, Osasco vive uma situação delicada, é um dos municípios no estado de São Paulo onde a letalidade é maior, né? A gente tem aqui um centro, o segundo maior comércio a céu aberto, a gente só perde para 25 de março, então é um polo econômico do comércio, a gente tem aqui a matriz da Cidade de Deus, do Banco Bradesco. Osasco é uma cidade relativamente rica, né? A gente já tem o quarto PIB, se eu não me engano, o segundo PIB do estado e o quarto ou sexto do país. Né? Se for o quarto é muita coisa, se for o sexto é muita coisa também, porque a gente disputa com grandes capitais no Brasil, né? E a gente, por exemplo, o poder público, a prefeitura, o prefeito não paga, por exemplo, o piso salarial nacional para os professores. E isso é uma vergonha, né? Na administração que a educação não é prioridade, isso demonstra muito a que veio, né, este prefeito que é tão jovem, mas ao mesmo tempo desvaloriza tanto a educação, porque na medida que ele desvaloriza nós, que somos os profissionais da educação, ele está desvalorizando o bebê, a criança que está na ponta, as crianças de ensino fundamental, inclusive os adolescentes que vão para o ensino médio, que um dia foram bebês e crianças, né? Então recebem aí esse é um processo, a educação é um processo. Então, Osasco vai mal nas suas políticas de assistência à população de rua. Osasco tem hoje aí aproximadamente um montante de 1.300 pessoas em situação de rua. Não, então, é muita gente. No início da pandemia, a gente teve aí
uma ação que eram as pessoas em situação de rua, ficariam hospedadas no hotel, tal. E aí eu fiquei muito feliz, eu falei, nossa, que legal, porque eu acho que quando a administração, o político que está enquanto o prefeito, né, ele, quando ele está ali governando e ele faz alguma coisa que é de fato bacana, a gente tem que dizer que foi bacana, tal. E eu fiquei muito feliz. E aí eu falei para algumas pessoas, nossa, o prefeito fez isso, tal. E não acho estranho, né? Pô, você é do PT, está falando bem. Eu estava falando bem de uma ação que é preciso, acho que faz parte da honestidade intelectual da gente também, né? Reconhecer quando o outro fez alguma coisa bacana. E aí passou um tempo, eu conversei com algumas pessoas, eu falei, ué, mas por que eu continuo vendo tanta gente em situação de rua, né? E aí eu fiquei sabendo que essas vagas em hotéis eram ofertadas apenas para as pessoas que estavam em situação de rua, mas que trabalhavam. Oi? Como assim? Né? Ofertou vaga, mas para quem trabalha, então não ofertou vaga, né? Para quem que eu quero governar de fato? Então, se eu faço na política pública um recorte desse que foi feito aqui na cidade, eu não quero governar para quem mais precisa, né? Porque esses dias, inclusive, são dias cada vez mais gelados, né? Eu estou falando com você aqui, tem um aquecedor no meu pé, né? Porque tá muito frio. E olha que eu tô em casa, tô protegida, tô de cachecol, tô de blusa de frio. Imagine as pessoas que não têm esse tipo de acesso, as pessoas que estão literalmente na rua. Então, não existe uma política que olhe de fato para as pessoas. As consultas nas unidades básicas foram todas paradas. Falar, agora o Covid ninguém atende mais, só urgência, que não sei o quê. Mas a prefeitura aqui, a gestão, por exemplo, eles começaram a reformar unidades básicas. Então, bota dois atendimentos o atendimento de duas unidades básicas, que são vários bairros, num local só. No momento de pandemia, isso é contraditório, no mínimo, né? Porque você diz o tempo todo que as pessoas não têm que aglomerar, não têm que ficar juntas e etc. E a todo momento as pessoas, né, na medida que eu coloco, sei lá, 30 mil, sei lá quantas mil pessoas utilizam a UBS, mas o público de duas UBSs numa UBS só, eu vou causar aglomeração, porque as pessoas vão procurar esses serviços. Então, Osasco está abandonada, Osasco está carecendo de pessoas e de gestores públicos, e aí eu aproveito para dizer que o Emílio, que foi nosso prefeito por 2 vezes e transformou a cidade, ele é nosso pré-candidato, e eu acredito muito numa pessoa que faça política pública com o coração, com afeto, que de fato olhe para as pessoas, porque a política de verdade é isso, é você se importar com o outro, é você criar política pública, pensar política pública para quem mais precisa, né? Porque se eu for criar política pública para alguém que não precisa, eu não posso pensar no SUS e na gestão do SUS para a classe que tem, sei lá, que tem condições de ter convênio, né? Quem mais precisa de respiradores, né? Quem hoje, por exemplo, nessa história, nessa coisa da Covid, a Covid é democrática. Democrática até a página 2, né? Não é tão democrática assim, porque ela atinge todo mundo. Mas na hora de se tratar, de ter assistência médica, para onde a população mais pobre vai e para onde o Dória, por exemplo, se pegasse Covid, iria. Então há uma diferença de tratamento. No que pese aqui que eu preciso fazer a defesa do SUS, o SUS é o Sistema Único de Saúde, é um dos maiores sistemas do mundo, que garante saúde pública de qualidade. O SUS é um puta sistema. E, enfim, e que não, né, as pessoas acho que agora estão mais conseguindo dar mais valor para o SUS e entender melhor o papel do SUS, mas que antes não davam, né? Para quem não sabe, quando eu nasci, eu não sei quantos anos você tem, Pedrinho, mas quando eu nasci não existia SUS.
quando eu nasci, existia uma certa política tímida de saúde pública, mas para as pessoas utilizarem muitas vezes a unidade básica de saúde, precisava comprovar através da carteira de trabalho que tinha vínculo empregatício. Então, não existia, por isso que o sistema único é sistema único. Sistema único de saúde, para todo mundo, é único ali. E, nesse sentido, a emenda 95 nos enfraquece, né? O congelamento de gastos enfraquece a educação, a saúde e a assistência social. Então, uma das coisas que a gente vai ter que enfrentar e tentar derrubar aí é o congelamento desses gastos, vai ter que ter muita luta. Mas, em suma, te respondendo de modo geral como está a cidade está abandonada, e as pessoas que vivem na cidade, que sentem, que vivem nos bairros, elas sabem disso. Então, não adianta gastar milhões com publicidade, dizendo que está tudo bem, sendo que, por exemplo, nos postos de saúde não tem maca para atender os homens e mulheres obesas da cidade, que é mais uma população invisibilizada. Qual é a política de saúde pública para a população LGBTQI? Qual a política pública de saúde para as mulheres? Então, a cidade não pensa em infância. Uma cidade que não pensa em infância é uma cidade que, né, perdeu o time. E não é a cidade que não pensa em infância, é a construção dessa cidade que é feita por quem está no poder público, que é o prefeito. Então, é muito triste ter que dizer isso aqui. Eu gostaria muito de falar ao contrário, né? A dizer que não, tá tudo bem, tá tudo legal, mas não. Até quando eu tento elogiar e fico feliz, um tempo depois, demorou alguns dias, mas eu fiquei sabendo aí dessa notícia triste que esse processo de ofertar vagas em hotéis não era para todo mundo, e sim para um pedaço muito pequeno, porque eu fico imaginando que quem está na rua, obviamente, não tem trabalho, né? Enfim, é isso. Nossa, para uma minoria absurda. Nunca vi isso. É que nem outro dia o companheiro de. Ah, esqueci a cidade. Ah, esqueci a cidade. Foi da última live, eu esqueci. É porque tem duas cidades com um nome muito parecido no estado. Ele tá falando, tipo, que o prefeito, ao invés dele dar, tipo, cesta básica, ele tava dando quentinha pronta, e as pessoas tinham que ir todo dia, tipo, pegar o almoço e pegar a janta, um negócio assim. Tipo, uma coisa assim, agora, tipo, se o morador de rua ele trabalha, ele não precisa de uma vaga gratuita que não é gratuita, né? Porque a gente paga com impostos. Meu, é umas coisas. Tipo assim, no começo, também aqui na cidade de São Paulo, eu também vi isso muito no Dória. Eu falei, pô, cara, eles estão fazendo, tá tendo prevenção, né? Aí passou tipo, não deu nem um mês, deu uma semana, eu falei bem assim, mano. Aí eu falei, me toquei, falei, ano de eleição, né? Eles querem ser, e eles estavam atirando para tudo quanto é lado, batendo no Bolsonaro, não sei o quê, tentando se colocar como. Deixa eu tirar o gato aqui. Tentando se colocar como uma alternativa, e isso foram manobras muito eleitoreiras, né? Principalmente quando a gente vê os gastos em publicidade e em propaganda, porque, tipo, por exemplo, o Bruno Covas, ele tá o dia inteiro na Globo. A Globo só mostra o Bruno Covas, só mostra o Dória. A única coisa que passa é falando, brigando, falando medida, que a gente não vê medida nenhuma de proteção. Quando a gente tinha, por exemplo, 20 mil infectados no país, a gente tinha medidas de proteção muito maior do que agora, que a gente tem, tipo, quase 1 milhão de pessoas infectadas, que é ativamente, né, que se diz, né, que é atualmente portando o vírus e transmitindo. Se a gente for contar as curadas, aí já tá batendo 4 milhões, que já não bateu. Aí eu fico pensando, raciocinar, falando assim, tinha 20 mil pessoas, tinha combate, agora tem 4 milhões, não tem. É como se existisse uma coisa de afrouxamento das medidas, né? E aqui, tipo, no meu bairro, aqui onde eu moro, tipo, não existe, tipo, acabou o Covid aqui pro estado, tipo, curou todo mundo, porque ninguém usa máscara, todo mundo sai, todo mundo aglomera, bar funciona, tá tudo funcionando assim, tipo, normalmente, as pessoas estão tocando a vida delas, e eu acho que isso não é nem culpa individualmente das pessoas, mas eu acho que quando a pessoa vê uma autoridade, o presidente da república falando, sai de casa, sai, vai, compra, gasta, né? A pessoa vai pensar o quê? Vai falar assim, o presidente tá falando isso, então posta, tudo de boa, tá suave.
Mas é o nosso maior, pior exemplo, né? Acho que o Bolsonaro é um exemplo a não ser seguido. Ainda sobre as pessoas em situação de rua, né? Esses dias eu escutei o padre Júlio Lancelotti, que é uma pessoa que eu gosto e respeito muito, dizendo que os hotéis não aceitaram as pessoas em situação de rua, né? E aí, o quanto é ruim a gente pensar que mesmo o setor hoteleiro poderia ver nesse, né? A gente está em crise, tem uma administração pública disposta a pagar uma vaga nos hotéis, mas o sistema hoteleiro simplesmente não absorveu esse público, não se inscreveu nesse programa para colocar, enfim, as pessoas, para dar um abrigo para as pessoas nessa situação tão delicada, né? É muito difícil essa situação no país, na cidade de São Paulo e na cidade de São Paulo. Usando muito uma manobra eleitoreira. E você está falando muito da... bem, voltando no mesmo assunto. Aqui em São Paulo, Bruno Covas, né, o líder da bancada do PT, o vereador Alfredinho, ele fez um pedido, junto com a bancada, para que fossem usados os céus. Porque os céus não estavam desativados, mas eles estavam temporariamente fechados, né, para que os céus fossem usados como aquelas pessoas que, tipo, por exemplo, elas têm moradia, mas elas não têm alimento, não têm condições de fazer uma quarentena adequada, e que esses céus, que inclusive foram construídos pelo PT, tipo, muito grandes, fossem usados como locais de quarentena, principalmente para a população de rua. E o prefeito, ele disse que ia atender. Ele atendeu? Não, ele disse, né? Foi uma coisa que repercutiu, uma coisa que bateu assim. Ele ainda criou um rodízio bizarro, que eu acho que você já deve ter ouvido falar, né? Rodízio do Bruno Covas que ele criou para as pessoas não saírem de casa. Foi um negócio assim, tipo, segunda, quarta e sexta, todo mundo que terminasse com a placa ímpar não podia sair de casa. Que não funcionou bem, né? Mas a pessoa vai continuar saindo se ela quiser sair. Só que ela, ao invés de ter, tipo, cada um no seu carro, vai ter 3 pessoas no carro. Vai ter, tipo, o dobro de pessoas no ônibus. Os ônibus continuam circulando com muita gente, né? Aí eu acho que aconteceu a mesma coisa, né? Teve a frota diminuída, né? Ao invés de expandir a frota para que tivesse menos aglomeração e tudo. Não, Osasco segue muito a política do Dória, né? E no início foi uma política, o Dória acenou ali que né, fecharia tudo, que faria um processo de fato de isolamento, e aí, de novo, né, a gente fica super feliz falar, nossa, que bom, né, que bom poder elogiar um gestor público, um prefeito, um governador de outro partido que não o seu, é mais legal elogiar o nosso, mas se o outro está fazendo, que bom também. Aí, democracia, que incrível. Vai passando e você fala, putz, mas eu queria até te elogiar, mas você não está me ajudando, né? E a gente vai vendo que a economia vale mais do que a vida das pessoas, né? Quando o presidente vira e fala que é uma gripezinha, a gripezinha aqui em Osasco já tirou a vida de quase 700 pessoas. Numa cidade como Osasco, né, que tem recursos, que poderia fazer muito mais, que poderia pensar a saúde do ponto de vista das unidades básicas, da saúde da família, e do acesso à informação às pessoas, e, enfim, eu não sei se você sabe, mas eu conversei com 2 governadores do Nordeste, né? Eu fiz uma live com o Wellington Dias, do governador do Piauí, e uma outra mais recente com o governador Rui Costa, da Bahia. E lá eles têm um puto exemplo de como fazer a gestão pública nessa questão da saúde, no combate à Covid. Primeiro que eles fizeram um consórcio, e todas as ações que eles fazem olhando para a ciência. Uma coisa que o Bolsonaro não faz, né? E que eu sinto, por exemplo, aqui em Osasco, eu nunca vi uma entrevista do secretário da Saúde, né? Quem fala tudo é o prefeito, quem dá os plantões é como se o prefeito fosse tudo na cidade, né?
Eu gostaria de ouvir um técnico falando, alguém da ciência falando, né? Porque ver só o prefeito falando e falando coisas que você não sente no dia a dia é, de fato, bastante complicado. E lá no Nordeste, onde vários governadores do PT estão na gestão, eles fizeram medidas como, fecharam as escolas, declararam o isolamento social, não abriram o comércio até um certo limite ali, mas o Piauí, por exemplo, é exemplo de combate à Covid-19, né? Em Fortaleza chegou até lockdown, se não me engano, né? E, tipo, a curva lá de contágio caiu muito. E esse tipo de decisão, que é decisão política, a gente não teve na cidade. Então, Osasco é uma cidade que prioriza o comércio, o dinheiro, em detrimento da vida das pessoas. E isso está intrinsecamente ligado a quem governa Osasco hoje e para o que ele olha. Então, coisas que, em vários momentos, a gente sentia que a prefeitura deveria fiscalizar, né, porque resolveu abrir o comércio, então deveria fiscalizar o horário, pelo menos, daquele comércio fechar e etc. E não fazia vistas grossas para aquele processo. E isso é ruim, os casos aumentaram. Então, a gente não tem informações de fato, as pessoas que trabalham na saúde têm uma outra percepção do que está acontecendo. Então, é uma disputa de narrativa, mas as pessoas que estão nos bairros e precisando e utilizando serviços, elas conseguem sentir isso na pele com as suas próprias vidas, né? Uma coisa é o que o prefeito está falando nas lives e como ele está aparecendo, e o mundo colorido que ele pinta, dizendo tá tudo bem, a gente está controlando, tal. Mas como essas pessoas estão vivendo? Não deu, por exemplo, condição do trabalhador e da trabalhadora ficar em casa. Porque, de fato, as pessoas estão na rua, na periferia isso é ainda maior, essa sensação de gente na rua, sem máscara, e aí a gente tende a condenar essas pessoas, porque a gente entende que andar de máscara, não sair, assim, para lugares que você não tenha realmente necessidade de ir, ou uma pessoa que trabalha, que está indo trabalhar, precisa fazer isso, mas não sair à toa, não se expor. E às vezes a gente julga, fala, nossa, mas tem um monte de gente na rua, tal, que não sei o quê. Mas o governo não deu outra opção, né? Cadê a parte do poder público, do Estado nessa relação? Um prefeito tem que cuidar disso. E logo no início eu lembro que eles deram uma orientação de que o que as pessoas precisavam esperar um pouco, e continuam dando alguns lugares de saúde em Osasco, continuam falando, se você sentir tais sintomas, calma, espera um pouco, tal. E a orientação não é sentiu, vem para a unidade básica, vem para o hospital, não é isso. Outra coisa é que Osasco não construiu o hospital de campanha, né? Então, nenhum hospital de campanha? Nenhum, não construiu. Então, desativou equipamentos públicos de gestão de saúde para transformar em locais de atendimento à Covid-19. E aí você se pergunta, mas esses lugares já atendiam uma grande massa, né? E para onde foi essas pessoas? As pessoas simplesmente não estão sendo atendidas, porque o local que elas eram atendidas está sendo atendida pelos pacientes da Covid-19. Então, isso é super complicado no município. Fora a política de mobilidade urbana, o trânsito que está um caos, enfim, a política educacional nem se fala. Eu que sou professora, tem escola na rede que a gente não tem sequer um lugar para lavar a mão. Então, isso é muito grave, né? E só sabe disso, só sente isso quem está no chão das escolas de Osasco, as dificuldades que nós, professoras e professores, temos que enfrentar no dia a dia. Não é uma coisa razoável. Então, Osasco do caos, infelizmente. Você tinha comentado que o prefeito ele não pensava na infância, né? Se ele não pensa na infância, né, é que ele não acha que essas pessoas vão ter um futuro. Basicamente isso, né? Que não pensam. Eu brinco dizendo que a infância não vota, né? Eu falo, as crianças não votam, deve ser isso, porque qual o motivo de não se investir? Né? Igual o saneamento básico, é debaixo da terra, ninguém está vendo, então não traz voto.
Então, é triste. É isso. É isso, e a gente vê muito o não investimento no ensino básico, né? Nos ensinos de base, na primeira infância, que é um momento onde a criança ela tem aprendizagem mais rápido, né? Ela pega as coisas mais assim e, e ela leva. E é tudo muito precarizado. Eu não sei se eles chamam mês também, né? Mês. Eu não Nós sei se temos é. inglês, temos creches, eu sou professora de creche. Ah, Você de falou creche? da importância. Ontem eu fiz uma live com uma grande amiga, psicóloga, e agora mãe oficialmente, porque ela fez uma live comigo ontem, ela estava grávida e hoje ela ganhou. Então Nossa, eu acho que foi um presente para mim, né? A gente falou de infância, falou de afeto, falou dos bebês, e hoje a Esther veio ao mundo, né? E eu estou muito feliz por isso. Mas pensando a infância, Osasco de fato não pensa em infância. Osasco, por exemplo, uma cidade que pensa em infância não tem 12 mil crianças e bebês numa fila de espera por vaga na creche. Então, 12.000. aonde estão essas crianças que não estão na creche? Por quem elas estão sendo cuidadas, né? Então, a política de creche precisa ser uma política pensada com mais carinho, precisa pensar em infância sobre vários aspectos e sobre a intersetorialidade, né? Eu lembro quando o Haddad era prefeito de São Paulo, a Ana Estela fez parte de São Paulo Carinhosa, e existia muito a relação de pensar a cidade, pensar a infância e pensar a cidade. Então, assim, pensar a infância do ponto de vista da mobilidade urbana. Então, eu lembro de ter ido a um seminário aí em São Paulo, onde o Gilmar Tato foi um dos palestrantes de um seminário onde ele falava da relação da criança com o trânsito. Então, a mãe, ainda gestante, né, para ter noção da importância da infância, a mãe pega ônibus, a mãe utiliza o UBS, então precisa ter a unidade básica de saúde, precisa ter um sistema que garanta atendimento a essa mãe de qualidade, de preferência, que garanta que ela possa ter o seu filho num lugar seguro, sem sofrer violência obstétrica. Então, uma cidade acolhedora pensa em todos esses pontos. Ela abre os parques da cidade, ela cria mais áreas verdes, ela planta árvores, ela pensa na arte, no acesso à cultura. A juventude precisa ter acesso a bens culturais, como cinema, teatro, né? Não dá para você ficar sempre acessando o centro da cidade e deixando as zonas periféricas sem equipamentos culturais, né? Então, essa cidade que não pensa, eu falo sempre, Pedro, assim, que uma cidade que pensa e que é uma cidade boa para que os bebês e os idosos vivam, ela vai ser uma cidade que ela vai atender todo mundo, porque se ela atende os idosos e se ela atende os bebês, essas duas pontas, ela vai conseguir atender todo mundo que está no meio, porque, né, quem cuida, né, a questão do cuidar do cuidador, quem cuida da criança, quem faz o desenvolvimento infantil. Então, se essas duas pontas, que em tese seriam mais fragilizadas, estão invisibilizadas, se elas estão bem atendidas, todo o resto vai estar bem atendido, né? Porque se a criança está bem atendida, se o idoso está bem atendido, a gente ali no meio vai estar bem atendido. Então, o jovem vai ter teatro na periferia, o jovem vai ter acesso, porque é muito desigual isso, né? Tem a gente, quando pensa política de juventude e cultura, a gente fala o funk, o hip hop, importantíssimo. O funk é uma cultura e precisa ser vivida, né? Assim como o hip hop, assim como o sertanejo universitário, mas existe uma certa elitização, como se o jovem não fosse ao teatro, é como se o jovem não fosse ao cinema. Então, fala assim, para a cultura periférica a gente dá isso. Não, a gente quer ter acesso aos lugares que a gente quer, né? E com Que tem o direito de escolher. Eu já quero ir pro baile, eu já quero ver uma peça de Exato. teatro.
Exatamente. Eu acho que você pode realizar e acessar a cultura e consumir cultura e fazer cultura, mas você precisa ter esse direito do acesso, dizer eu quero ir ao teatro municipal e ter condições para isso, né? Então, Osasco, por exemplo, não tem passe livre para os estudantes, Osasco não tem cursinho popular para a juventude que quer acessar as universidades. Então, Osasco é hoje uma cidade que não pensa nas pessoas, né? Que tem uma gestão que não pensa, né? Ou não pensa ou ignora. Né? Ou faz questão de ignorar propositalmente. E é muito triste que a gente vê que, tipo, na questão das eleições de 2012 ou de 2008, a gente... Os anos 2000 foi uma época que o Brasil avançou muito em políticas públicas, principalmente na questão dos municípios e na questão da cidade de São Paulo, né? No estado de São Paulo, quer dizer. A gente tinha inúmeros governos de esquerda que debateram o Haddad, junto com o Gilmar Tato, eles criaram o passe livre, eles instituíram o passe livre. É importante falar sobre a questão do passe livre aqui na cidade, que não foi uma lâmpada que apareceu na cabeça dos dois, mas que foi uma demanda das lutas populares, da juventude que foi para a rua, cobrou, pediu, posicionou, inclusive a juventude do PT foi para a rua, pediu, e foi uma demanda que ela foi ouvida, né? Que ela foi ouvida, que ela foi colocada em prática e foi esmigalhada. Antigamente, o passe livre ele era para todo mundo que estudava, tipo, a 1,5 km da escola, e o próprio Haddad, ele falava bem assim, não, vai sobrar cota. Mas a gente fez para sobrar, para você sair final de semana. Para você conhecer a cidade, você quer sair um feriado, você sai. Não, e era lindo, porque eu tive acesso a esse processo, né? Eu fiz pedagogia, sou pedagoga, então eu fui prounista, então eu sou uma pessoa super agraciada pelas políticas públicas do governo Dilma e Lula e também pelas políticas do Haddad, né? Porque a minha graduação, eu cursei em São Paulo e eu utilizava o passe livre, então eu era prounista e, para além disso, as cotas que sobravam, na verdade, não sobravam, porque eu ia ao cinema, eu ia ao teatro, eu ia a uma apresentação de rua, então eu conseguia ter uma certa mobilidade urbana, e aí para São Paulo, né? Porque Osasco é uma cidade muito carente de tudo isso. Osasco não acolhe a sua juventude, né? Não cria programas. Eu já fui da gestão pública em outra pasta, né? Eu coordenei um programa chamado Cine Debate aqui em Osasco. Na época, era o governo do PT, era o Emídio, o prefeito, e esse programa visava o acesso ao cinema, por quem não tinha acesso ao cinema. Então, a gente fazia, por exemplo, esse programa tinha 3 vertentes, né? A formação de público e a questão do cine debate, de debater o cinema, então a impulsionar e incentivar a criação de cineclubes na cidade, ou seja, exibir filmes e debater sobre os filmes. E, para além disso, fazíamos festivais de cinema, festival de cinema italiano, festival de cinema, enfim. E foi uma época bem bacana. E aí a gente fez algumas apresentações ao ar livre, nas regiões da periferia da cidade. E eu lembro que muita gente falava, nossa, eu nunca tinha ido ao cinema. Né? E você fala, caramba, né? Eu não tinha essa dimensão tão clara, assim, ninguém nunca tinha falado para mim. Na idade adulta, eu nunca tinha ido ao cinema. Então, essa é a diferença dos governos petistas nas direções das cidades, né? Na gestão pública. Que ele pensa na cidade e pensa nas pessoas como ferramenta fundamental dessa grande engrenagem que é a cidade. Pensa na cultura, na saúde, na democracia. Não só pensa, mas pensa na democratização e de inserir toda a classe trabalhadora nisso. Porque o Dória, ele pode falar muito bem assim, que ele pensa na cultura e ele pegar, mandar, tipo, 1 milhão por empresa para fazer uma coisa pequena para uns ricaços. Não, o PT, ele democratiza a cultura. Na cidade de São Paulo, em questão do avanço cultural, você falou que estudava aqui, né? Você devia ver, foi uma coisa incrível. Lembro que a primeira vez que eu vi o Haddad pessoalmente, falei para ele, falei assim, meu, o primeiro show que eu fui na minha vida, eu fui com o seu passe livre, foi o show da MC Carol ainda, no Vale do Anhangabaú.
Falei, eu fui com o passe livre, né? E o passe livre, ele traz o acesso à cultura, ele traz o acesso à mobilidade, se a gente for pensar o passe livre, ele se torna até uma coisa que envolve muito meio ambiente, porque se você tem um passe livre na sua mão, você não vai pegar teu carro e colocar gasolina, né? E na maioria das vezes quem tem passe livre não tem carro, na verdade, né? Também. Isso. Às vezes pode até, sei lá, pegar o do irmão, do primo, do pai emprestado. No geral, não vai ter esse meio de locomoção. Mas que se tivesse também não o faria, porque se a gente tivesse transporte público que atendesse as pessoas de verdade, eu acredito que o número de carros que circula na cidade seria bem menor, né? Porque ninguém quer ficar preso no trânsito horas, né? A gente quer chegar na estação e ter uma integração entre CPTM e o sistema municipal de transporte público. A gente quer uma cidade que nos facilite, que nos faça com que a gente consiga andar na cidade, ter de fato mobilidade urbana, né? E não só para os carros andarem na cidade, mas para o transporte público e para as pessoas conseguirem, enfim, andarem, as calçadas serem acessíveis, né? Acho que quando eu digo que o PT pensa uma cidade, é que o PT promove esse acesso, né? Faz com que essa política chegue a quem realmente precisa. Entra nos nossos debates, né? São nossas pautas prioritárias. Exatamente. E para fazer isso tem que conhecer de povo, de gente, né? Uma vez eu vi uma fala do Lindenberg ainda como senador, e ele falava assim, em resposta a um discurso do Aécio, ele falava assim: senador, o senhor não falou em povo, em gente, em pessoa, né? Então, essas palavras são fundamentais para qualquer pessoa que se propõe ao legislativo, ao executivo, porque são espaços que precisa ter gente que pensa no povo, que pensa nas pessoas. Então, quando o Lula diz assim, eu quero que durante o meu... E ele quer isso para a vida, né? Porque recentemente o Bolsonaro disse que gostaria de dar um soco na boca do jornalista, e o Lula disse que quer oferecer comida para as pessoas, né? Eu boto comida na sua boca, eu não boto um soco, porque um soco é violento, comida alimenta, faz você viver. Então, essa é a diferença de nós para eles, né? Eles alimentam o ódio. Enquanto eles montam a bancada do ódio, o escritório do ódio, a gente monta o escritório do afeto, do carinho, do amor. Então, quando o Lula diz que as pessoas precisam ter 3 refeições por dia, é porque o Lula conhece a nossa população, as pessoas, a dificuldade das pessoas. E só sabe a importância de se comer 3 vezes ao dia quem já passou fome ou quem já passou dificuldade, que sabe. Quem ficou sem comer nenhuma, né? Exatamente, a fome voltou para o Brasil, né? Eu não achei que a gente fosse regredir tanto. Aí você fala, bom, a gente perde em termos de várias políticas, tal, mas a gente nunca acha que essa perda é tão profunda, isso é tão importante, né, para as pessoas entenderem que a política neoliberal do Paulo Guedes é uma política que vai na contramão das pessoas, do povo, de gente. Então, Lula diz, a gente precisa comer pelo menos 3 vezes por dia. Aí se fala, pode parecer nada, né? Mas isso é uma coisa extremamente importante. As pessoas voltaram a passar fome no Brasil. A gente não está falando, Pedrinho, olha, eu não consegui comprar hoje o cachecol verde que eu gostaria de comprar. A gente não está falando disso, a gente está falando de alimentação, a gente está falando de segurança alimentar, uma coisa que é elementar para a vida de alguém. Para a gente estar falando aqui hoje, aqui agora, bom, a gente fez, sei lá, 1, 2, 3 refeições já no dia de hoje. Então, assim, o quanto é uma política fundamental, e isso que nos difere dos que pautam essa política neoliberal, que é a política do Paulo Guedes, que é primeiro liberar 3 trilhões, se eu não estiver enganada, para os bancos, e
o auxílio emergencial, eles ficarem se degladiando, falando, mas olha, a gente não sabe, não tem... Eles têm tecnologia, o governo Lula e Dilma deixou tecnologia social para ser feita naquele Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Eles demoraram semanas para fazer a política do auxílio emergencial e para gerir isso, né? É uma coisa tão simples, é tipo checar se você está registrado. É uma coisa que eu consigo fazer em 1 minuto aqui no meu computador. Eu ainda acho que isso foi proposital para eles irem arrumando os cofres. O Bolsonaro, passei hoje aqui na sala, ele decidiu criar, ele viu que ele cresceu, né? A aprovação dele cresceu um pouco, o pessoal falou que é por causa do auxílio, eu acho que é porque ele calou a boca. Eu tenho certeza que é porque ele calou a boca, que desde que prenderam o Queiroz, ele não foi mais no cercadinho lá, que eu não sei qual é o nome, sabe? Não brotou mais lá, não falou mais nada, ficou calado. Aí a aprovação dele subiu e falaram, por causa do auxílio. Aí ele decidiu criar o Renda Brasil, né? Porque eles estão desmontando os nossos programas sociais e reconstruindo outros programas que não são sociais de verdade, e que se a gente pega na massa, fala bem assim, nossa, ele vai construir moradia, mas ele vai construir moradia para a classe média, não vai construir para a população que minha necessita de casa moradia. verde e amarela, minha carteira de trabalho verde e Verde amarela. amarela, Renda Brasil. Renda Brasil. É uma forma de descaracterizar e de acabar com as marcas, e não vai acabar, porque as marcas do governo petista no Brasil, do governo Lula, não vai... Ela está marcada na vida das pessoas. Então, ele não vai conseguir fazer isso. Ele pode tentar, mas ele não vai conseguir. Mas é uma forma, sem dúvida, de tentar descaracterizar e de apagar o legado do PT no país. Mas nós não deixaremos que isso aconteça, porque quem mora numa casa do Minha Casa Minha Vida sabe, quem está nos programas de transferência de renda sabe quem foi que criou tudo isso, né? A gente tem o Bolsa Família, algumas pessoas fazem a crítica dizendo, não, mas isso aí já existia, é da época do FHC. Sim, é da época do FHC, impulsionado pela Ruth Cardoso, chamava Bolsa Escola, mas não era o mesmo programa. O programa Lula reformulou e mudou a cara do programa Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda, mas também é um programa de saúde e de educação. Não sei se você sabe, você é um pouco mais jovem que eu, mas assim, o Bolsa Família ele tem duas condicionalidades. As famílias precisam manter as crianças na escola, com de 75% a 83% de frequência, e aí varia da idade se está no ensino médio ou no ensino fundamental. E também essas crianças precisam estarem vacinadas, as pessoas precisam estar com a saúde em dia, precisam frequentar a unidade básica do seu bairro. Então, o poder público tem esse controle através do Bolsa Família, que é um programa de redistribuição de renda, de desenvolvimento social, de combate à fome, mas que também é um programa, tem essa intersetorialidade com a saúde e com a educação, que é de fundamental importância e que, na maioria das vezes, as pessoas não sabem disso. Então, o governo Lula foi um governo revolucionário, assim como o governo Emílio de Souza aqui em Osasco. Eu falo isso, eu brinco que eu não tenho medo de ser feliz, né? Com o Lula e com o Emílio, de jeito nenhum. O Emílio, nosso pré-candidato aqui na cidade. O Emílio é uma pessoa incrível, né? Eu acho muito bonito, eu acho que foi muito incrível a forma como as prefeituras, que o pessoal chamava de cinturão vermelho, né? Que era a cidade de São Paulo, todo mundo em volta, aqui a região do ABC, né? Tudo tomado pelo PT, e como os prefeitos eles atuavam entre si, como eles se ajudavam, eles se auxiliavam nos municípios, integrando a cidade, como se formasse um governo estadual independente, assim, né? Uma espécie de consórcio, né? A gente tem um consórcio hoje que não foi exatamente pautado, porque o Cinturão Vermelho era gigante, né? E eu espero que a gente recupere essas cidades aí que a gente acabou perdendo nesse período, mas eu acho que você falou do Emílio, né? O Emílio é um grande companheiro, um grande gestor público, um grande legislador da cidade, e que eu acredito muito na memória afetiva das pessoas, né? Política pública é também feita com afeto,
né, com afetos e mexe com o afeto das pessoas, porque a política não é uma pedra de gelo, né? A política tem para mudar, para revolucionar a vida das pessoas. Então, se eu moro num barraco, né, onde a gente chegou a visitar, por exemplo, famílias que tinham, olhava o dedo, a mãozinha do bebê da criança e falava, ué, mas o que aconteceu na mão dessa criança? E aí a mãe falava assim, o rato roeu, né? E aí não era aquele trava-língua, o rato roeu a roupa do rei. O rato roeu a mão da criança que morava no barraco e que dormiu com a mão suja, ou de salgadinho, de doce, alguma coisa, e o rato foi lá e roeu. E você fala, em que mundo eu tô? E aí você olha para esse mesmo lugar e vê ele transformado com uma política habitacional do Minha Casa Minha Vida. Essas pessoas morando em apartamentos, essas pessoas separando os seus lixos, né, praticando a política ambiental, que é tão importante, que a gente precisa pensar, que é desde pensar os parques até pensar os resíduos sólidos, a questão dos lixões, a água, e, enfim, isso tudo é feito porque quem pensa e quem elaborou essas políticas e implementou-as, pensa nas pessoas, pensa na vida das pessoas. Que as pessoas falam, mas política é uma coisa chata, nada se faz sem política. Política é a nossa vida. Você não toma um café, um cafezinho sem fazer política, sem pensar, sem agir. Exatamente, essa nossa relação, essa nossa conversa agora é uma relação política, né? É um papo gostoso que a gente está tendo, fazendo a reflexão da cidade, do que fez, no caso do Emílio, o que foi feito no passado e que foi muito bom para a vida das pessoas, e o que pode vir a ser feito, ele, enquanto pré-candidato, mais uma vez, tendo a oportunidade de governar a cidade novamente, né? Que é olhar para as populações indígenas, para as mulheres, valorizar as mulheres e suas políticas públicas, criar política pública para atender as mulheres, né? Desde a política pública de assistência ao parto, de assistência à saúde da mulher, a criação de empregos, pensar a economia solidária e também pensando nessas mulheres, que é quem mais sofre, né? Não é novidade para ninguém que as mulheres são maioria do ponto de vista de chefiar os lares do país. E em Osasco isso não é diferente. Então, precisa criar políticas de creche, porque a mãe precisa... E aí não é porque a mãe precisa trabalhar somente, é também por isso, mas porque creche é um direito da criança acessar esse serviço público, ter essa como que eu vou dizer, essa possibilidade, né? A cidade o político e o prefeito precisa facilitar a vida das pessoas. E se ele não faz isso, ele não está sendo um bom político, um bom prefeito ou um bom vereador, né? Nossa, dá até uma tristeza, assim, né? A gente fala rindo, às vezes brincando, mas é muito triste ver isso, ver, tipo... E é mais triste ainda quando a gente vê, tipo, cidades que avançaram, que tiveram uma mudança, quando a gente vê isso voltando para trás, tipo... A gente não quer que, por exemplo, eu não quero que o Bruno Covas seja o Che Guevara. Eu quero que ele mantenha as políticas públicas que foram criadas, mas o cara não faz isso, ele retrocede, ele mente, desmancham o que a gente já fez, descaracterizam. Quando eu tava falando do Renda Brasil, o Bolsonaro ele ficou batendo muito nesse negócio do Renda Brasil, tipo, falando como se fosse fazer, agora ele abriu mão já do Renda Brasil. Já falou que não vai fazer. E o Renda Brasil ia ser um negócio muito, muito nada a ver, ia ser tipo assim, R$50 a mais que o Bolsa Família, só que ia acabar o Farmácia Popular, ia acabar vários outros programas. Tipo, o cara simplesmente poderia dar um aumento de R$50 no Bolsa Família e manter os programas sociais, mas não. Ele prefere dar um enxugadão nos cofres públicos, porque, pô, a gente tem que guardar dinheiro para banqueiro, né? Tem que bancar o latifúndio, vai ter que liberar a emenda para a Câmara dos Deputados para poder aprovar nossas coisas. Né? Não, é um governo que ele não é comprometido com o povo, são governos que eles não são comprometidos com o povo e eles não mentem que eles são comprometidos, que eles não são comprometidos, né? Mas a gente vê muito um tensionamento da mídia, dos grandes empresários, até das doações de campanha
até os jornais que estampam tudo, né? Que nem agora querem criar uma alternativa ao Bolsonaro, mas que não seja o PT, né? Querem criar uma alternativa ao Bolsonaro que não seja o PT. Para mim é o Eduardo Bolsonaro ou o Flávio. Não tem outra, né? Qual seria? Eles tentam, né? Eles tentam com o Luciano Huck, eles tentam com o Moro, né? Inclusive, eu queria dizer aqui que a primeira vez que o Sérgio Moro foi dar uma entrevista no Roda Viva, o nosso grupo Pela Democracia, um grupo que eu faço parte aqui em Osasco, nós fomos para a porta da TV Cultura e graças também a nós que estávamos lá protestando, chamando o Moro de juiz imparcial, né? De juiz parcial, né? Ele deveria ser imparcial, mas ele estava sendo parcial. Então, o Moro, juiz parcial, no caso do Lula. E aí, eu lembro que, por conta do nosso ato, ele entrou pela porta de trás, pela porta dos fundos da TV Cultura, e isso me deixou muito feliz, porque mostrou bem o lugar dele na sociedade, né? Contribuindo com a nossa não democracia, a nossa, enfim, para a queda da democracia, né, para o enfraquecimento da democracia, por essa democracia tão fajuta que a gente tem vivido nos últimos tempos. E ficou muito claro na ação dele que o que ele fez era tirar o Lula da disputa, prender o Lula para que o Bolsonaro conseguisse ganhar essa eleição, né? E só ganhou porque o Lula estava preso e eles, enfim, sem direitos políticos. Porque mesmo o Lula sendo preso, estando, né, preso na prisão, ele ganharia essa eleição, né? Com certeza, ele ganharia no primeiro turno lá de dentro, não precisa nem fazer campanha. Teve uma charge uma vez que zoou, que fizeram zoando, falando bem assim que, tipo, os candidatos a presidente, eles estavam cansando, fazendo agenda exausta de 18 horas por dia, tendo crise, alguns indo para o hospital, passando mal, falaram que o Lula estava lá de boa assim, ó, e estava tipo com 60% na pesquisa, nem se mexia. Pois é que o Lula é a nossa grande, falam que ele é um mito, né, mas ele é a nossa grande realidade, na verdade, é a realidade boa do Brasil, a política com afeto, né, eu sempre falo que eu sou educadora da primeira infância, e eu falo que educação se faz com afeto, em especial a educação infantil. Mas a política também se faz com afeto. Então, educação com afeto e política com afeto. E acho que o presidente Lula pratica esse tipo de política. Quando ele pensa nas pessoas que mais precisam, é a forma mais genuína dele pensar política, pensar e fazer política com afeto, né? De cuidar das pessoas. Eu tenho ele como uma grande referência, enfim, o meu grande presidente de muita gente que vem de onde eu vim, do Agreste Pernambucano, e sabe o quanto a vida é difícil lá, né? Eu vim para cá, para São Paulo, assim como muitos nordestinos e nordestinas, com sonho de estudar, trabalhar, ganhar uma grana, me formar, morar sozinha, que é o sonho de muitos nordestinos que vêm para cá, né? Isso já foi muito mais latente antes do governo Lula, das pessoas deixarem o Nordeste, como eu fiz. Eu vim para cá, ser empregada doméstica, fui babá, fui cuidadora de idosos, fiz muita coisa antes de estar professora, né? E tive várias outras coisas. Mas eu fico pensando que eu, enquanto jovem, se tivesse vivido o governo Lula no Nordeste, eu não teria vindo para cá para construir a minha vida, né? A gente fala de fazer a vida. Vou fazer a vida em São Paulo. Minha mãe fala assim. Eu não teria vindo fazer a vida em São Paulo se eu tivesse a oportunidade de ter tido um governo como o governo do Lula na época que eu estava lá. Mas eu não tive essa oportunidade. Eu tive as políticas do FHC, que eram políticas de austeridade, eram políticas que não pensavam nas pessoas, que pensava apenas na classe média alta, em quem não precisa ser pensado, na verdade, né? Então, foram políticas... povo que tem pernas para poder caminhar sozinho, né? Exatamente.
Tem muita perna, tem muito dinheiro, inclusive, né? A gente passou 500 anos, né? O pessoal ele fala bem assim, muito de... Eu lembro que em 2014 eu era bem novinho, mas o pessoal falava muito isso de elegeu a AS, ou até falaram em 2018. Elegeu o Bolsonaro para revisar o poder. Vamos revisar o poder, cara. Esses caras 500 anos, agora a gente fica mais 500, né? Vamos fazer assim? Pois Porque é. o Collor pro Fernando Henrique, pro Sarney não muda, pro Itamar não muda, muda o rosto, mas a política é a mesma. Os ministros eram os mesmos, a bancada, a presidência do Senado, as coisas eram os mesmos. É aquela mesma casta política, que nem quando falam, quando o PT estava no poder, a gente nunca chegou a estar no poder, cara. Para mim, a gente já está no poder quando a gente tivesse com 300 deputados, a presidência da Câmara, do Senado, pelo menos 15 governos estaduais, né? Mas mesmo a gente não estando no poder, a gente não tendo tudo isso, a gente mudou muita coisa do sistema, a gente revolucionou, né? Quando o pessoal bate muito na tecla de revolução, falou bem assim, revolução que o PT fez, colocar um prato, um prato de comida na mesa de alguém que não come, e não colocar, dar condições para que aquela pessoa compre a sua própria comida, que ela trabalha, por causa que o brasileiro, esse dia você está falando para minha amiga, ele é um povo muito trabalhador, ele é um povo que bota a mão na massa. Ele é um povo que ele vai pegar ônibus, vai pegar trem e vai trabalhar. Ele não é um povo que quer ficar sentado a receber. Não. Ele é um povo trabalhador. O brasileiro é um povo honesto. E quando a gente... Acho que o Lula e o PT acreditam nas pessoas, né? E acreditar, quando a gente se sente acreditado, é uma sensação muito maravilhosa de dizer eu posso, né? Tem um governo que acredita em mim, tem um político, um representante do povo que acredita e que investe no meu desenvolvimento, né? Porque é mais ou menos isso que as políticas propostas e implementadas pelo Partido dos Trabalhadores fazem. Foi muito incrível. Foi uma coisa para revolucionar. Triste que a gente não tenha tido nunca um governo petista do estado de São Paulo. Eu tenho certeza que se a gente tivesse tido um governador petista, ele estaria o PT estaria até hoje, né? Porque eu já imagino que nos estados do Nordeste foi assim. Na Bahia, por exemplo, o pessoal de lá não vai largar o osso nunca, vai voltar 13 até a morte, né? Todas as mudanças que a gente fez lá, tudo que o PT trouxe com o trabalho de base, com os movimentos sociais, é importante, eu acho que é sempre importante a gente falar que tem erros. Lógico que tem erros, todos os lugares têm erros, mas quando tem erros, a gente é rápido para ver os erros. O PT é construído de movimentos sociais. Quando tem algum erro, os movimentos sociais vão e cobram. Os nossos sindicatos vão e cobram. A população vão e cobra. E diferente de todos os outros, é que, por exemplo, se a gente for cobrar o Rui Costa agora, ele vai abrir a porta vai receber a gente. O Haddad, ele fazia isso, ele recebia, ele dialogava, ele conversava. E essa é uma grande diferença. A gente não pode querer ser o paladino da moralidade, né? Porque nós não somos os paladinos da moralidade. O governo, assim como o partido e assim como a sociedade, é formado de pessoas de várias matizes, de várias referências. Então, a gente erra, a gente acerta, a gente corrige, e eu acho que é isso que precisa ser feito mesmo. Eu fico super feliz com esse diálogo nosso, que você falou assim, o PT revolucionou, e aí eu fico até me sentindo mais jovem, porque eu falo isso para as pessoas, né? Vocês falam, mas você é pré-candidata por que partido? Eu falo pelo PT, eu fico até ofendida de alguém perguntar isso para mim, né? Eu falo, é óbvio que é pelo PT, mas é claro que é o meu partido, o partido que eu acredito, o partido que é instrumento de luta na sociedade para transformar a vida das pessoas. E aí eu falo justamente isso que você falou. Em Osasco e no Brasil, e aí, mas falando do contexto local, o PT revolucionou essa cidade, né? Em vários aspectos, da educação, ao esporte, à cultura, à saúde, ao direito à cidade que as pessoas têm ou que as pessoas não têm. Então, o governo do PT e o governo Emídio, e aí eu estou falando de passado, mas é um passado muito presente em nós afetivamente, transformou a sociedade, foi um governo revolucionário. Então, quando eu te vejo falando que é um governo revolucionário, eu me sinto até mais jovem, assim, eu falo, é isso, Pedro. Eu falo bastante, eu gosto muito de usar
esses temas. Transformou a cidade, transformou a vida das pessoas. Porque quando a gente fala transformar a cidade, não é só não é transformar as paredes da cidade, o asfalto, é transformar a vida de quem vive a cidade e na cidade, que é muito importante. Ou seja, é pensar nas pessoas. Né? E para isso acontecer, tem que ter sensibilidade, tem que fazer política com afeto, tem que olhar as pessoas. E nisso o Emídio tem cada dia mais ficado melhor, assim. Eu tenho muita confiança, carinho e prazer em dizer isso, que ele é um gestor público comprometido com as pessoas e com quem mais precisa, né? E isso é incrível. Né? É incrível que no PT a gente tenha quadros assim. Eu espero muito que o Emílio possa voltar aí e que o Gilmar Tato consiga vir aqui. Ele criou inúmeras. O pessoal chega para mim e fala assim: mas o que ele fez? Eu falo assim: meu, o que ele fez? Eu falo assim: meu, você pisa na calçada, você é paulistano, você pisou na calçada, tá pisando em cima de um pedacinho de Gilmar Tato ali, pegando o ônibus, tudo que o cara fez, passe livre, corredor, ciclovia. Ele salvou muitas vidas com a questão de reduzir a velocidade nas marginais, né? De tantos acidentes que tinham, principalmente de madrugada, dos finais de semana. Ele também não só foi secretário de transporte, como ele foi secretário de insumos, acho que insumos e abastecimento, se não me engano. Algo assim. Ele que criou o leite, por exemplo, que a galera leva. O pessoal pegava na escola e levava para casa, era uma coisa tão marta assim, né? Ele que ajudou ela a instituir o passe livre, ele que criou as integrações, os novos ônibus, corredor, é muita coisa, né? E sempre que a gente pega um quadro que seja nosso do PT, a gente vai ver o que foi feito, é muita coisa. É tipo, nossa, o pessoal para pra pensar assim, nossa, construiu a cidade, então. Tipo, a cidade de São Paulo foi construída pelo PT, Osasco foi realmente construída pelo PT. O que era antes? Antes não era muita coisa, né? Infelizmente. Luana já vai dando o nosso horário, infelizmente. Ah, que pena. Eu queria que você se despedisse dessas últimas palavrinhas na live, né? Eu quero muito agradecer o convite, quero agradecer ao queridíssimo amigo Eric, né, que fez essa ponte, que fez o convite, nosso secretário estadual de juventude, alguém que dá a sua vida de uma forma muito afetuosa, carinhosa e comprometida com a juventude do estado de São Paulo. Eu militei muito na juventude do PT, militei um pouco com o Eric, com a Alessandra Dadona, com a Débora, com a Juliana Borges, que são pessoas que a gente olha hoje e fala, nossa, com a Cacau, Karina Cacau, que hoje está lá na Coordenadoria de Mulheres em Niterói, mas que é formada em segurança pública. Então, a juventude do PT, ela é um celeiro de transformar pessoas e cada um em algum momento, em algum ponto da sociedade, por exemplo, eu sou educadora, mas enfim, a Ju discutindo a questão do racismo, a escritora maravilhosa, enfim, cada um com um papel muito importante na sociedade. Então, a juventude do PT faz isso, né? De te levar para frente. Então, eu quero agradecer o convite, dizer que eu adorei esse papo nosso, né, que as pessoas consigam olhar para as candidaturas jovens, para as mulheres, né, para a população LGBTQI+, para a população indígena, porque a gente tem candidato em todas essas áreas, né, e que a gente possa eleger câmaras, pessoas para compor essas câmaras municipais, que sejam pessoas compromissadas com a população, que de fato conheçam os problemas da cidade e consigam, no caso da vereança, consiga ser aquela pessoa que está no meio, né? Eu falo que o vereador está no meio entre as pessoas e o poder público. Então, ele está ali. Com certeza, eu concordo com isso. Mediação, né, entre esses dois lados. E eu acredito muito que a população jovem, nós mulheres jovens,
nordestinos, negras e negros, população LGBT, ocupando esses espaços, né, de poder, a gente vai transformar a política, né? Tem uma frase que diz que quando a Michelle Bachelet fala isso, quando uma mulher entra na política, a mulher muda. Quando muitas mulheres entram na política, a política muda. Então é isso. Eu quero muitas mulheres na política pública, na Câmara de Vereadores, de vereadoras, né, que seja uma Câmara mais feminina e menos que tenha. Hoje Osasco tem 21 vereadores, desses 21, só 3 são mulheres. Né? Não tem, do ponto de vista de juventude, por exemplo, se a gente vai pensar em juventude do PT, a gente não tem nenhum jovem. Então, é muito triste. Então, que a gente consiga repensar e fazer essa reflexão de que um vereador e uma vereadora precisa pensar nessas pessoas, precisa pensar na população e precisa ser esse elo de ligação, precisa conhecer. Né? Então, a gente precisa diversificar essas pessoas que a gente elege e coloca lá para nos representar. E pensar com carinho, né? Porque às vezes votar no vereador ou na vereadora é uma coisa que as pessoas escolhem por último, né? Então, tem muitos pré-candidatos por aí, pré-candidatas. Então, pesquisem, olhem, e eu espero muito que a gente tenha muitas mulheres na política, por mais mulheres na política, para pensar a política do bem viver para toda a população, e em especial para quem mais precisa dessas políticas. Fico por aqui, muito obrigada. Espero que a gente consiga fazer outras coisas juntas. Adorei o papo. Eu também, eu achei incrível, achei que a gente debateu muitas coisas e a gente se encontrou em muitos assuntos que a gente pensa muito igual, né? Não muito igual, mas que a gente tem uma conexão, assim, né? A gente pensa, são vivências parecidas em cidades diferentes, com pessoas diferentes, né? São nossas vivências sobre as políticas públicas do PT e a história da militância do PT. Queria agradecer muito você por ter vindo. Mais para frente, vamos marcar outra coisa também para debater mais. Obrigado, Luana. Boa sorte. Obrigada. Até a convenção interna do PT de Osasco. E até a campanha. Não, antes da campanha, com certeza ele vai se ver. Eu queria só fazer um convite para as pessoas. Com certeza. Sexta-feira eu vou estar numa live junto com a professora Elisângela, com o companheiro João Paulo Cunha, que é outra grande e importante liderança da cidade. Então, fica ligado aí na nossa página, professora Luana Bezerra, que essa live vai ao ar na sexta-feira às 19 horas. A gente vai discutir a cidade. Você pode comentar o link aqui, ó, nas duas páginas, está transmitindo na JPT, na Juventude PTCSP e na sua página. Você pode comentar o link nas 3. Ah, que bacana. Aí, ou você me manda e eu fixo o link e deixo fixado. Aí quando o pessoal entra mais tarde para ver a live, vai estar lá fixado o link. Show de bola. Obrigada, querida. Tchau, Luana. Amei.